Bom, agora porque não ficar na companhia dessa autora de mais de 50 livros sobre a história do nosso país. Eu sou, talvez, o maior fã que ela tem. Eu tenho que ser claro. Peço para a produção de 15 em 15 dias, mas é uma vida atribulada, ela está lá no estado do Rio para vir para cá, tem netinho agora, enfim. Mas ela é vencedora de mais de 20 prêmios internacionais e nacionais, sendo 3 jabutis, é mole o que é mais. E é com ela que a gente vai fazer uma viagem ao passado, ao Brasil Colônia, e seu cotidiano. Não ficar por dentro da vida do brasileiro do ponto de vista inédito dessa historiadora que me enleva. 50 livros, ali 6, eu estou numa defasagem terrível, preciso ler o resto. E está difícil encontrar. Eu não acho nas livrarias, mas enfim, ela vai me explicar como eu vou achar. Muito obrigado por ter vindo, Mary Del Priore. Rony, você chama, eu venho, viu? Eu adoro você. Tá bem, meu amor? Você está de casa nova, está com uma casa linda aqui. Tô é uma coisa mais aconchegante, né, Mary? É, tá lindo. Você está bem, meu amor? Você também, feliz da vida. Obrigado. Fazendo o que eu gosto, como você. Como é que está Teresópolis? Teresópolis lindo sempre, a gente fica lá lutando, sempre com prefeitos ladrões, mas agora melhorou um pouquinho. Esse é o problema de toda pequena cidade, todo pequeno município do Brasil. A Teresópolis é uma coisa de encantamento da minha, porque você sabe, eu sou de lá também, né, do Rio, e a serra sempre de certa forma, me emocionou mais do que o litoral. E falta aqui no Planalto Serra, né? A gente ama São Paulo, mas falta uma montanha aqui nessa terra. É só você ir para Campo do Jordão, para Monte Verde. É verdade. Não é? Estamos aqui do lado. Estado privilegiado. Bom, olha, Mary, desde cedo, nas escolas, a gente aprende história do Brasil de uma forma que é contada com grandes acontecimentos, alguns fracassos, etc. Você acha que o brasileiro sabe de fato a verdadeira história do seu país? Olha, Rony, a verdadeira história do país está se criando a cada vez que a gente se debruça sobre documentos, vai para arquivos, descobre gente nova, informações novas. Então eu digo sempre que a história está em construção. Nós sabemos também que os brasileiros gostam muito de história, parece incrível, todo mundo diz, não, ninguém gosta de história, ninguém se incomoda, não, ao contrário. Eu também acho. Não é? Basta ver, vivo nas feiras literárias, as pessoas se interessam, elas querem saber, elas compram os livros, elas acompanham. O que eu acho talvez é que esteja faltando, até pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, um certo amor pela história na sala de aula, né? Quem transmite a paixão pela história é ninguém mais, ninguém menos que o professor. É preciso que ele esteja ali naquela sala de aula com total tesão no que ele está passando para os alunos. Correto. Não é? E mais do que isso, tentando levar para o aluno problemas da sua vida diária. Quer dizer, o legal da gente trabalhar com a história da vida cotidiana, privada, sexualidade, grandes personagens, biografias, é poder trazer para o aluno essa visão mais humanizada da história do Brasil. E mesmo assim, nas escolas, você acha que a gente aprendeu errado? Não acho que a gente aprendeu errado. Eu acho que hoje, graças inclusive a várias pós-graduações que foram abertas no Brasil todo, você tem uma massa de jovens pesquisadores trazendo informações novas. Olha, quem diria que o nosso famoso Tiradentes, aí ícone maravilhoso da República, da proclamação da República, era rico, nunca foi pobre, tinha milhares de fazendas, tinha escravos, tinha até laranja. Quando ele foi processado, ele arranjou um laranja lá para defender os bens dele. Mesma coisa o Zé Bonifácio, que essa última biografia que eu fiz, vamos falar dele. Que todo mundo disse que era um gênio, viajou, teve aula com os cientistas mais importantes do mundo, passou pianinho ali pela Europa, ninguém sabe, ninguém viu, falavam 11 línguas, mezzo mussarela, mezzo calabresa, né? Então a gente vai chegando perto desses personagens, Rony, não para destruir a imagem que se tem deles, longe disso, mas para desconstruí-los e nos sentirmos mais próximos, vermos que esses personagens são dotados de paixões, de inveja, de ressentimento, caso aqui do nosso Zé Bonifácio. São seres humanos. Seres humanos exatamente como nós. E quando nós chegamos perto deles e vemos que eles têm tantos problemas quanto a gente, a história fica mais fácil de entender. Esse meu fascínio por história e fundamentalmente por história do Brasil talvez venha de uma memória de DNA. Como você, minha mãe fez história também. Então sempre fui apaixonado por história. Eu fico imaginando o seguinte, a gente vê hoje em dia nessas mídias modernas, fundamentalmente as telenovelas, que são telenovelas de época, em que são retratadas situações da época colonial, enfim. Você acha, como historiadora, que eles chegam perto da verdade ou
ainda estão um pouco distantes? Olha, eu acho que deveria haver um esforço maior de verossimilhança, né? Porque a gente sabe que Deus e o diabo estão nos detalhes. Então, se você, numa novela de época, resolve botar um beijo de língua, uma mulher pelada, nua, numa banheira, e você está se referindo ao século XVIII, por exemplo, é o maior equívoco que você pode passar aí para o público. As pessoas dormiam, faziam amor de camisola, com uma abertura na frente. Exatamente. Como é que vai ficar de bumbum de fora numa banheira dando beijo de língua? Eu lembro que a pasta e a escova de dente, até a Segunda Guerra Mundial, os americanos trazerem sabonete, banheiro, pasta e escova de dente, era um selinho, né? A boca era um lugar muito sujo. Então são pequenos detalhes que até ajudam a entender um pouco o passado dos nossos antepassados, mas que às vezes por uma questão de público, de desinformação e até muitas vezes até falta de esforço, viu, Rony? Porque produção é difícil. Vai arranjar, enfatiza isso, vai arranjar a roupa certa, não tem o tecido, uma coisa vermelha berrante. A gente faz até a história das cores, a gente sabe quais eram as cores que eram utilizadas, qual era o significado das cores, né? Por que uma mulher casada só podia usar preto, por que uma jovem adolescente só podia usar branco, virgem, pura. Então, esses detalhes todos que são tão saborosos, muitas vezes são descaracterizados por falta de atenção. Como é que as mulheres do Brasil na época, falando agora das mulheres, né? Como é que as mulheres do Brasil na época colonial eram em relação aos nossos dias hoje? Bom, eu diria que a coisa comum é o trabalho. Esse negócio de que mulher ficava na rede, sendo abanada pelo escravo, nunca existiu, né? As mulheres sempre trabalharam, sempre foram extremamente inventivas, eram chefes de família, como são hoje, até mais chefes de família, porque os homens deambulavam dentro da colônia em busca de oportunidades de vida. Acharam ouro em Minas, vai correndo. Acharam ouro em Goiás, vai correndo procurar. Então elas ficavam muito sozinhas. São Paulo mesmo era uma cidade de mulheres. E isso dava muita liberdade às mulheres, dava a elas a possibilidade, inclusive, de se reinventar, de arranjar novos companheiros, né? De viver novas uniões. E uma situação, dizem os sociólogos, muito semelhante à que nós temos hoje, em que os casais fazem aquelas famílias mosaicos, se separam, novos companheiros, adotam o filho do marido, adotam a filha da mulher. Quer dizer, tudo vai num mosaico simpático, onde as pessoas tentam se ajudar, sobreviver. Então eu diria que essa inventividade, essa capacidade de acolhida da mulher brasileira, do trabalho, sempre teve muito presente na história. A gente acha isso com facilidade. A gente estava conversando aqui, enquanto passavam aqui no monitor, uns trabalhos de Debré, exatamente com mulheres, elas todas. Uma, inclusive, que era mais do que matriarca, cercada de tanta gente, dos escravos, de tudo. Mas era diferente, por exemplo. Vamos levar lá para trás, para a época colonial mesmo. Você falou em século XVIII. Tá, vamos lá para o século XVII. Como é que as moças nasciam, como elas viviam, como elas morriam? Olha, nascimentos e mortes eram, eu diria, caminhos muito semelhantes, se cruzavam, né? Porque, obviamente, sem nenhum recurso, não haviam médicos, as mulheres davam à luz amparadas por outras mulheres, recurso algum, quer dizer, era realmente uma luta contra a morte. Eu me lembro de uma passagem de um viajante francês chamado Jean Delery, que ele diz que uma noite ele acorda com uivos, gritos, né? E ele pensa que é uma onça atacando uma mulher, e não, era uma mulher dando à luz, e ele diz, é o grito desta mulher, ela venceu a morte. Ele faz uma comparação assim. Então, realmente, momentos muito difíceis. Nós vamos ver que a obstetrícia só vai chegar ao Brasil no século XIX e com muita dificuldade. A nossa princesa Isabel, por exemplo, nós passamos agora o 13 de maio, foi uma que sofreu na mão dos médicos brasileiros. Meu Deus do céu! Não é? Que eram muito ineptos. Você descreve isso de uma forma tão angustiante. Que seus livros eu gosto de ler 2, 3 vezes, porque sempre você vê alguma coisa que passou. Mas o sofrimento desta mulher descrita por você é um absurdo. É uma mártir da obstetrícia, sem dúvida nenhuma. A primeira filhinha dela é arrancada a ferros, decapitada, cortada dentro do corpo dela. Quer dizer, realmente o Brasil demorou muito. A gente vendo assim a história da obstetrícia, até o início do século XX, Rony, era muito comum que médicos novatos amarrassem o cordão umbilical na coxa da mulher e fossem embora. Fossem para casa, esperando
que a criança descolasse sozinha. Então é óbvio, quando voltavam, a mulher estava morrendo em sangue, enfim, a criança morta dentro do útero, depois tinha que tirar. Era uma barbárie. Nascimentos e mortes andavam de mãos dadas. Uma vida muito breve, quanto mais filhos, a maior a brevidade da vida, porque os riscos do parto eram maiores, né? Então, olha, essa história, inclusive, no começo do século XX, a média de vida brasileira é 36 anos. Exatamente, nós ganhamos muito. O Brasil, nesse aspecto, se desenvolveu muito. Uma menininha hoje de 36 anos, para mim é uma menininha. Na época era uma senhora. Bom, você imagina a sua avó e a sua mãe, a sua companheira hoje, amanhã a sua filha, quer dizer, as mulheres realmente, eu diria, ganharam muito com esse progresso todo, ganharam muito com a chegada da pílula, ganharam muito com a entrada no mercado de trabalho, sexo e liberdade econômica se deram as mãos. Sim, né? Aliás, esse mundo material, simbólico e tal, da época que cercavam essas mulheres, como é que era isso? Bom, até o século XIX, quanto mais difícil, melhor, né? Não era quanto mais quente, melhor. Ficava mais quente, quanto mais difícil ficava. Tá. A própria indumentária da mulher, cheia de laços, cheia de laços, cheia de fitas e espartilhos e panos para tirar. Quer dizer, a ideia toda é que tirar a roupa de uma mulher, desvesti-la, era em si extremamente erótico. Hoje nós temos nos frontais o tempo todo, quase que veterinários, eu diria. Né? E naquela época não, quer dizer, essa cena é uma graça do Rugendas, né? O que nós estamos vendo aí? O quanto as mulheres já eram, eu diria, bastante independentes. Isso aí é uma mulher botando para dentro de casa o seu amante, o seu namorado. Eu lembro que o adultério entra na moda no século XIX por conta de todos os romances em que as heroínas traem e depois morrem, né? Obviamente culpadas nos braços de um padre ou de um marido complacente, mas é a moda do adultério no século XIX, introduzida pelo nosso querido Dom Pedro I. Pois é, esse foi um campeão, meu Deus do céu. Bom, tem essa coisa da época, né? Porque era a cultura da época, né? Escravas de monte, mas mesmo assim escravas, operárias, senhazinhas, burguesas, donas de casa, sei lá, professoras, boias frias. O que essas mulheres tinham ou têm de comum? Eu diria que primeiro esse espírito de liderança, de manter a família, de manter a família unida. E depois uma coisa que está sendo muito estudada, Rony, que é muito bacana, é a mobilidade social da mulher brasileira. Sim. Embora a gente fale muito de desigualdade, de pobreza, quando a gente olha para trás, a gente percebe, por exemplo, que o final do século XVIII, sobretudo nas Minas Gerais, as mulheres conseguiam se alforriar, elas compravam a sua liberdade, elas compravam bens, elas tinham casas, elas muitas vezes compravam a alforria dos seus maridos. Quando o marido era pilantra, elas se divorciavam. Quer dizer, é interessante essa... fantástico, ex-escravas que enriquecem, casam com maridos pilantras e aí acabam dando um pé no marido. Esse cara só quer minha grana, não dá, né? Então é interessante como essa busca da liberdade, essa busca da estabilidade, a valorização da família, né? Os filhos que ficam ali embaixo da asa. Esse papel da maternidade sempre foi muito valorizado entre a gente. Olha, eu tenho um grande fascínio pelas mulheres que fizeram o nosso país. Eu queria que você falasse da contribuição delas em relação a nós outros brasileiros. Eu tenho umas que eu amo perdidamente. Você me fez amar cada uma aqui. Meu Deus. Eu acho que há figuras muito emblemáticas. Na atualidade, eu gostaria de destacar a Zilda Arnes e a Ruth Cardoso. Né? Muitas vezes eu acho que as gerações veem através da televisão tipos femininos que não têm. Olha aí que maravilha. Essa mulher salvou milhares de vidas. Né? Ela inventa uma fórmula que tira as crianças indigentes da morte, os recém-nascidos. E a Ruth Cardoso, como uma intelectual extremamente afinada com o seu tempo, excelente mãe de família, uma mulher politicamente engajada, sem ser intrusiva, sem ser chata, sem estar gritando o tempo inteiro palavras de ordem, mas com inteligência, com sofisticação. Agora, se você souber quem são as minhas heroínas preferidas, Rony, são as professoras. Né? As professoras é que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, aquelas professoras que estão naqueles municípios perdidos, no norte do Brasil, no nordeste, pequenas cidades, sem nenhum amparo. Essas é que são nossas grandes heroínas. Eu acho até que a Ruth estaria de acordo comigo. Claro, bonito ouvir isso. Olha aqui, deixa eu mostrar. Eu sei que está sendo lançado hoje. Aqui, ó. Tá vendo?
essa história desse brasileiro que tem uma visão um pouco estranha, talvez, em relação a ele. Aqui atrás tem uma coisa um pouco mentirosa, que é isso aqui, né? Que Pedro Américo devia estar... Era um ufanista, né? As armas do Império, enfim. Zé Bonifácio, as vidas de... O que você quis dizer com isso? Tem a Torre de Belém de um lado, aqui o balconê lá do Paço. Por que as vidas? Teve muitas? Rony, muitas vidas. Né? Um aventureiro, um homem ambicioso, um homem que queria cargos, que acreditava no nepotismo, que não gostava do antigo regime, mas adorava reis e rainhas, uma pessoa controversa. Ele vai para a Europa como intelectual e muitos biógrafos, inclusive, repassam essa coisa do gênio que estudou com grandes professores, não estudou com ninguém. Chega lá em Paris, na época da Revolução Francesa, os professores estão com a cabeça na guilhotina, ele passa por Paris como gato por brasa, depois vai trabalhar como mineiro, quer dizer, ele teve muito mais um conhecimento técnico do que exatamente conhecimento científico. Ele é uma usina de ressentimento, porque ele volta para Portugal e ele está sempre almejando cargos, dinheiro, não recebe nada. Aí vem para o Brasil extremamente desiludido, angustiado, ressentido, né? Eu digo que ele sofre de falta de reserva de sucesso. E aqui, então, ele tem um segundo momento da vida dele em que, graças aos irmãos, ao Martim Francisco e ao Antônio Carlos, eles vão, tal como uma matilha de lobos, né, tentar tomar o poder, não só em São Paulo, mas, sobretudo, ao lado de Dom Pedro, no momento da emancipação. Ele inventa fake news, né? Ele cria um jornal na qual ele diz que ele é o grande patriarca da independência. Então, isso é genial. Ele cria um jornal para se autovalorizar. Vou começar a ler hoje. O lançamento é hoje aonde? Na Martim Francisco, aqui na Avenida Paulista. Aqui do lado. Aqui do lado. É isso aí. Muito sucesso para você. Rony, adoro não me você. abandone. Nunca. Olha, não é possível, eu não quero ficar mais Nada. de 15 em 15 dias pedindo para você vir aqui. É um prazer, querido. Obrigado, Parabéns, está meu amor. tudo lindo. Obrigado, querida. Mário Del Priore, minha ídola.